A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Evelyn, e hoje nós vamos estar falando sobre o sentimento de culpa que aprisiona a mente humana. Em Salmos 32, versículo 1, 2 e 3, cita o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em quem cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Segundo o pastor Gilmar Campos, as culpas explícitas, reservadas ou silenciosas são emoções que se alimentam da energia psíquica do indivíduo, mantendo-a em constante sofrimento, fazendo a pessoa sentir que é merecedora de punição. Em maior ou menor intensidade, todo sentimento de culpa pode ser pernicioso para aquele que o nutre, podendo desencadear severas patologias psicofísicas. Ele também diz, meus amados, que existem pelo menos dois tipos de culpa: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. Essa culpa objetiva, ela é dividida em quatro tipos de culpa. A legal, que diz respeito à violação de leis da sociedade, né? Leis de trânsito, né? O Código Civil Penal, né? A teológica, que está relacionada à desobediência às leis de Deus, descritas aonde? Na palavra. A pessoal, que não se trata de quebra de um código legal ou de uma violação a uma lei divina. Nesse caso, a pessoa transgride os seus próprios padrões. Quer dizer o quê? Que o seu pai, a sua mãe te ensinaram uma forma de vida, um estilo de vida, e ali, no decorrer da sua vida, você quebra os seus padrões de ritmo de vida. E com isso, o impacto disso, você sente culpa, né, por você ter quebrado algumas coisas que você entende que a vida inteira aquilo era certo, né? E também tem a social. Não há infração de um código legal nem violação de uma lei pessoal. Trata-se da quebra de códigos estabelecidos por um grupo social. Que grupos sociais são esses? Igreja, trabalho, vizinhança, porque todo grupo social, seja ele uma organização que você respeite ou não, que você conceitua bem ou não, existem regras, né? E essas regras foram feitas para serem respeitadas. Então, a partir do momento em que eu estou naquele local, que eu aceito fazer parte daquele grupo social, eu tenho que respeitar as regras daquele lugar. Quando eu quebro uma regra daquele lugar, eu estou cometendo uma culpa objetiva, uma culpa consciente, e isso me traz, né, um dano, porque eu estou saindo do padrão daquilo que deveria ser certo para aquele ambiente. Amém? Aqui ele também diz que existem as culpas subjetivas que referem-se aos sentimentos de autocondenação, que é o pesar, a vergonha e o remorso, decorrentes de nossas ações e ou intenções. O sentimento de culpa subjetiva pode ser apropriados, aparecem quando transgredimos leis, códigos sociais, desobedecemos a palavra de Deus ou infringimos as razões da nossa própria consciência. Inapropriados, não são proporcionais à gravidade dos nossos atos. Quais são as causas da culpa? Muito raramente, alguém procura ajuda terapêutica ou aconselhamento de outra pessoa por causa de um sentimento de culpa. O que acostumamos encontrar são pessoas atormentadas por sentimento de culpas. Mas, afinal, por que as pessoas sentem-se culpadas? Existem algumas razões para as pessoas se sentirem culpadas: vivências anteriores, experiências fantasiosas. De modo geral,
tanto os padrões de certo ou errado, quanto os sistemas de castigo e recompensa começam a ser transmitidos na primeira infância. Em algumas famílias, esses modelos são tão rígidos que a criança, em não estar conseguindo alcançar a expectativa de seus pais ou responsáveis, aprende a culpar-se por seus insucessos. E a pessoa se torna uma pessoa frágil, né? Ela fica sem saber ao certo que rumo seguir e em tudo ela se sente culpada. Não quer dizer que não tem que existir o certo e o errado, né? Não quer dizer que não tem que ter a recompensa ou a punição. Entretanto, né, isso tem que ser muito bem visto, muito bem dosado, porque quando nós não refletimos bem sobre esse assunto e não procuramos fazer as coisas com temperança, com domínio próprio, isso tende a ser algo muito danoso, né? Uma outra causa da culpa também é a sugestão social. Para o médico e escritor Paul Tournier, estamos imersos em uma atmosfera insalubre, na qual somos continuamente influenciados pelas críticas mútuas, e essas nos aprisionam. Somos censurados, sentimos-nos culpados e assim, em uma implacável situação de círculo vicioso, nos censuramos a nós mesmos o tempo todo e nos sentimos culpados. Esse médico, ele entende que nós sofremos uma grande pressão de censura, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, da forma que nós agimos, nós estamos sendo vistos e as pessoas, elas querem que nós venhamos dar uma resposta que nem mesmo elas são capazes de dar. E isso causa uma pressão muito grande. Você pode ter certeza que muitas pessoas já chegaram ao ponto de tirar a própria vida por esse sentimento, né, de sugestão, porque a sugestão social causa esse sentimento de culpa, de prisão, de peso. Nós não podemos exigir das pessoas que elas sejam perfeitas, que elas estejam num padrão tão alto que nós mesmos não conseguimos alcançar e deixar que as pessoas sejam livres para optar por aquilo que elas acham que é certo, sabendo que só Deus é perfeito o suficiente para julgar qualquer situação, né? Outra causa de culpa é a atuação do Espírito Santo. Antes da queda do homem, não experimentávamos o sentimento de culpa. Porém, né, depois que Adão e Eva comeu ali do fruto proibido, eles passaram a ter a consciência da prática do bem e do mal. E ali, depois dessa prática deles, da desobediência, eles passaram também a entender que aquilo que eles iam fazer, eles iam sentir na pele, né? Essa culpa daquilo que eles fizessem de certo ou de errado, né? A responsabilidade dos seus atos. E com isso veio, né, o trabalho do Espírito Santo sobre as nossas vidas, não de ficar colocando um peso de culpa sobre nós, mas de nos trazer a consciência dos nossos erros, porque nós temos que nos conscientizar daquilo que nós fazemos de errado. Para tanto, amados, nós temos que entender que nós podemos estar livres desse sentimento de culpa, contando com o perdão divino, contando com o socorro de Deus, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 1, nos traz essa referência de que Deus, ele está disposto a nos perdoar. E nós não temos que ficar nos autoflagelando, nós não temos que ficar nos culpando e denegrindo a nossa própria imagem para nós mesmos, olhando no espelho, dizendo: nossa, como eu sou uma pessoa terrível, como eu sou um miserável, como eu não mereço nada, olha o que eu fiz. Não, já chega Satanás, que é um acusador, já basta que
outras pessoas que não têm nenhum apreço por nós já fazem isso. Não faça isso com a sua própria vida, amém? Não se julgue dessa forma. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, deixe que o Senhor cure você desse mal de culpa, deixe que o Senhor trabalhe no seu coração, porque se você permitir que essa culpa continue ainda te dominando e trazendo tantos males para a sua vida, isso só vai causar ainda mais dano, só vai te prejudicar ainda mais e trazer mais transtornos para dentro da sua vida, dentro do seu ser e fora também do seu contexto social, familiar, né? E vai prejudicar toda a sua vida e vai prejudicar o seu presente e o seu futuro. Então, deixa o Senhor realmente te perdoar, te lavar e trazer, né, uma nova vida sobre você. Amém? E quando nós não entendemos que o perdão está ao nosso alcance, essa culpa ela vai virando remorso e o remorso trabalha, né, em favor da fixação das nossas neuroses traumáticas, não nos libertando, não nos deixando livres para uma vida de qualidade, mas nos prende a pensamentos, né, cíclicos e nos deixa realmente doentes, né, doentes na alma, doentes no corpo. Quantas coisas nós sentimos que não precisaríamos sentir. Então, que o poder de Deus seja liberado para as nossas vidas através dessa palavra e que a gente tenha consciência, sim, que somos culpados de várias coisas, mas que podemos nos perdoar, podemos ser perdoados por Deus e por quem nos ofendeu e sermos felizes diante do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, agradecemos a Ti por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos dê capacidade de nós nos perdoarmos pelas nossas culpas, nossas falhas, nossos erros, nossos tropeções. Pedimos ao Senhor que nos dê capacidade, ó Deus, de analisar sim aonde foi que nós erramos, mas que nós não venhamos nos martirizar dia e noite porque erramos, porque tropeçamos, que a culpa é nossa e que não deveria ter sido desse jeito e que poderia ter sido diferente. Senhor, muda a nossa visão de fracassado para uma pessoa de sucesso. Muda, Senhor, a nossa maneira de ser. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra e nós pedimos que o Senhor venha trabalhando na terra do nosso coração, Pai, e que o Senhor venha atuando no campo da nossa mente, tirando, Deus, todo o espírito de culpa de dentro de nós e fazendo o Senhor morada em nosso ser, ó Deus. Que o seu Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo este áudio hoje, que está me assistindo nesse momento. Trabalha, Espírito Santo, liberando o perdão, a paz, em nome do Senhor Jesus, e que todo mal referente à culpa, referente ao remorso, seja repreendido, porque o erro é cometido mesmo, mas o Senhor é poderoso para perdoar todo pecado, por pior que tenha sido, e que essa pessoa também se perdoe e esqueça e comece a fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma melhor, de uma forma, Senhor Deus, que o Senhor vai ensinar a fazer, ó Deus. Ensina, Senhor, o caminho das pedras para nós. Faz com que nós venhamos fazer, Senhor Deus, um caminho de sucesso adiante de nós, ó Deus, e que as coisas que para trás ficam não nos afetem mais. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por essa palavra e pela liberdade de vivermos sem culpa em nossos corações, em nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, viva uma vida em paz, de liberdade na presença do Senhor. Amém. Até mais. Amém.